Eu comecei a falar na quarta-feira sobre Lucas capítulo 2, do verso 41 ao verso 42. E hoje a gente vai continuar. Eu estou com um jeito na coluna, já me deram remédio ali e tudo, mas não melhorou de tudo ainda não. Então, eu não sei se isso vai ajudar, se vai melhorar. Eu acho que por estar com dor, eu acho que vai ser mais rápido, eu vou pregar menos. Sorte sua, né? Mas, se eu fizer careta, você não fica assustado não, que é por causa da dor. Não tem ninguém, né? Não estou com medo de ninguém, não está acontecendo nada. Vamos ler o texto da Bíblia, que é o mais importante, para a gente poder refletir aqui naquilo que Deus tem nos falado. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém, meus irmãos? Nós vamos pensar a respeito disso, dessa palavra de Jesus. Sabe o que me chama a atenção demais na Bíblia? E é um livro que eu desafio qualquer pessoa a ler. Você pode ler o que você quiser, claro, a escolha é livre, mas uma maneira que você deve olhar para a Bíblia e ler é perceber que na Bíblia não existe nenhuma vontade de camuflar nenhum problema de ninguém. Não há interesse em esconder o que nós chamaríamos assim de podre de ninguém. A Bíblia mostra as fragilidades das pessoas, mostra gente acertando e mostra gente errando também. Mostra pessoas fazendo coisas espetaculares, maravilhosas, tendo experiências profundas com Deus, e mostra essas mesmas pessoas pisando na bola e pisando feio. A gente podia citar aqui exemplos como Davi, Salomão, Moisés mesmo, que é uma figura bem conhecida, gente que tem, assim, experiências maravilhosas, e você podia pensar assim, então, só vai acertar de agora para frente. Não, mas ele erra, ele vacila. Mas a Bíblia mostra também fatos que não são tão simples assim. Mostra coisas feias que as pessoas fizeram. E até coisas que não são pecado, que não há nenhum tipo de tormento pecaminoso em si, mas que traz algum tipo de ansiedade. Essa história em si é uma delas. É uma história que nós temos sobre uma família que eu acredito que seja uma família especial, a família que Jesus nasceu e cresceu, onde Deus escolheu Maria, José, um casal piedoso, que teve experiências muito particulares com Deus, para poder Jesus nascer ali, e mesmo assim, isso não evitou que eles passassem por alguns percalços, que algumas coisas difíceis acontecessem. Eles não foram livrados de passar por dor, por ansiedade, por medo, por aflição.
E isso já é em si uma lição para mim e para você, porque a gente fica achando que a família da gente só dá dor de cabeça porque alguém é culpado, porque alguém está pecando, porque alguém está fazendo alguma coisa que não devia fazer, e nem sempre isso é verdade. Tem coisa que não tem nada a ver com pecado, às vezes são apenas desajustes próprios do crescimento, do andamento da vida, das adaptações que tem que acontecer. E aqui a gente viu uma família religiosa, você pode observar aí no verso 41, eles eram religiosos, eles iam anualmente a Jerusalém, era a maneira que eles tinham de expressar a sua fé. Se fosse para transferir isso para um costume nosso, para uma maneira de viver nossa, eles iam na igreja todo domingo de manhã, à noite, e na quarta-feira voltavam de novo, porque eles levavam a fé muito a sério. Eles não levavam esse negócio de crer em Deus, de depender de Deus, como se fosse uma coisa que desse para fazer na hora que sobrasse tempo, ou na hora que tivesse com vontade, na hora que sentisse no coração. Não, existiam datas, uma data fixa todo ano, e eles falavam, nós temos que ir todo ano, não dá para deixar para o outro. E aconteça o que acontecer, é uma viagem longa, uma viagem custosa, que se gasta dinheiro, que se gasta preocupação, mesmo assim a gente vai. Família bacana é a família que leva a religião a sério, que leva a sério aquilo que acredita, aquilo que crê, que sabe, que dá atenção devida àquilo que acredita. Eu tenho dificuldade de entender, e olha que eu não sou novo na igreja, aliás, eu já estou na igreja há algum tempo. Eu só tive a oportunidade de conhecer Cristo como Salvador com 16 anos. E até hoje eu não consegui entender um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu não consigo entender. Mas uma delas é, por que tem gente que falta à igreja tanto assim? Não consigo entender. Se é um momento tão especial, se é um momento que Deus resolveu nos unir para melhorar, aumentar a nossa comunhão, para derramar sobre nós bênçãos que Ele só derrama quando nós estamos juntos, porque é assim que diz o Salmo 133, por que nós somos tão relaxados nesse quesito? Bem, não é o caso dessa família aqui, que era uma família que levava a sério, tinha atitude correta com respeito à religião deles, o coração deles estava realmente em Deus, então não pesava para eles ir anualmente ao templo, a Jerusalém, fazer uma peregrinação, uma viagem. Nós falamos disso na quarta-feira, quem esteve aqui ouviu também outras coisas que nós falamos, mas eu quero que a gente pense alguns temas específicos para essa noite, para a gente encerrar, ou pelo menos tentar encerrar a consideração que vamos fazer nesse texto que fala da família de Jesus. Eu escolhi a família de Jesus para início porque não teria família melhor. Tem outras tantas famílias na Bíblia que a gente pode considerar e estudar aqui. Mas na família de Jesus ter drama é sinistro. Fala a verdade. Na minha família ter problema, você fala assim, mas também você, né? Uma família que tem você, é fácil ter problema. Uma família que tem fulano, beltrano, ciclano, é fácil ter problema. Mas na família de Jesus tem Maria, uma mulher que foi especialmente escolhida por Deus para ter uma gravidez milagrosa. José, o homem que acompanhou ela, teve suas dúvidas, mas também recebeu uma revelação do anjo e ficou do lado dela o tempo todo, assumiu a sua responsabilidade e cuidou de Jesus e do seu crescimento. E nós temos Jesus, o Senhor e Salvador na nossa vida. Como que uma família dessa pode ter problema? Pode e acontece. E é isso que a gente tem que ficar atento. Os problemas acontecem em qualquer lugar, em qualquer situação. A questão é, como nós vamos resolver de forma saudável os imprevistos que acontecem, os medos que vêm quando eles batem a porta da minha e da sua casa. E a Bíblia responde para a gente como que a gente pode fazer isso. Primeira coisa que precisa ser exercitado por mim e por você é uma comunicação saudável. Mantenha sua Bíblia aberta para você perceber que a comunicação ela é importante em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas a comunicação nem sempre é saudável. Nem sempre nós conversamos dentro de casa do jeito que deveria, da forma que é instruída na própria palavra de Deus. Tem hora que a gente perde a paciência, a gente perde o jeito, a gente perde a vontade,
a gente perde a iniciativa, a gente desanima, a gente não fala o que tinha que falar. Quer uma família onde as coisas precisavam ser conversadas e não foram? A família de Davi. Davi com Absalão é um caso clássico. Quem não tiver afinidade com essa história, procura depois. Se você não achar na Bíblia, joga no Google, que ele te ajuda. Tá? Pode jogar no Google, o Google sabe. Tá? Se você não sabe, o Google sabe. Você joga lá e te mostra. Ele tinha que ter tomado decisões incisivas, diretas, rápidas, mas ele preferiu não esquentar, ele não quis cansar a beleza, ele não quis se gastar com aquela situação, e depois o problema se tornou um problema muito maior e muito pior, porque foi negado a haver a comunicação e a comunicação correta. E a gente olha para essa história, a gente percebe que existe espaço para a comunicação. A gente olha que tem espaço para se conversar com respeito aos problemas. Jesus sumiu, 3 dias para achar o menino, 12 anos, está entrando para o mundo dos adultos naquele momento, mas ele sumiu, ele tinha que ter aparecido em casa, na hora do almoço não foi, à noite deram falta, quando foram ajustar as coisas lá, não apareceu, um achando que está com um, o outro está achando que está com o outro. Vamos procurar, demoraram 3 dias e foram encontrar no lugar mais improvável possível para se encontrar um adolescente de 12 anos. Foram encontrar no templo. E aí, na hora que chega lá, vamos imaginar a cena. Imagina que você, agora que é pai, que é mãe, perde um dos seus filhos. Não vamos pensar em Jerusalém, não, porque a gente está indo muito longe, nós vamos viajar demais. Vamos mais perto aqui? No Shopping Vila Velha, que é um shopping grande. Vamos pensar nisso. Perde seu filho no Shopping Vila Velha. Você achou que ia dar certo ali, que ia encontrar ele em tal lugar, procurou, e você não ficou 3 dias procurando, não. Você só deu 3 voltas no shopping todo procurando ele. E não achou. Quando você encontra, qual que é a sua atitude? Não vai ter momento para testemunho, pode ficar tranquilo, né? Fica tranquilo, não tem momento para testemunho. Normalmente nós não chegamos perto com a melhor postura do mundo. A tendência da gente é já chegar dando a voadora, né? Já chega, caramba, te falei que era para você estar aqui tal hora, que negócio é esse? Mas a história mostra que esse casal aqui tinha uma comunicação muito equilibrada. Eles procuraram Jesus, ficaram 3 dias procurando Jesus, e quando o encontraram, ao invés de chegar para ele e falar, vamos usar uma linguagem bem simples aqui, ao invés de chegar para ele e falar, ô seu... Vou deixar os adolescentes falarem. Seu quê? Seu imbecil, né? Um deles gosta. Tem gente que gosta da palavra imbecil ali, já vi. Tem um pessoal ali que gosta da palavra imbecil. Ô seu imbecil, o que mais poderia ter falado? Coisa que dá para falar na igreja, tá, gente? Hã? Já estão me provocando. Em vez dele falar de Maria ou José chegarem chutando a canela dele, puxando a orelha, dando cascudo, arrastando pelo cabelo, xingando de alguma maneira, seu burro, seu estúpido, por que você sumiu, como é que você faz um negócio desse com a gente, o meu coração como é que está, agora eu estou passando mal, aí o remédio da pressão foi para os cucuia, agora eu tenho que tomar um outro chazinho, quem é que vai fazer o chá de camomila para mim? Alguma coisa desse tipo, descontrolado, que normalmente é o que a gente faz. A Maria só chega para Jesus e fala, filho, por que fizeste assim conosco? Isso é uma comunicação saudável. Comunicação saudável não é você falar o que você sente ou o que você acha que deveria falar, mas saber dosar as palavras. Você pode até estar com vontade. A gente vê pessoas com vontade de xingar as outras. Você quer ver um lugar que acontece muito isso? Liga no canal 19 da sua televisão, do canal comum aí da antena normal, né, a digital. Câmara, Senado ou Assembleia aqui do Estado. Pega um dos debates. Eles xingam uns aos outros. Só que eles falam Vossa Excelência. Né?
Vossa Excelência, eu não sei o quê, Vossa Excelência, eu não sei o quê, Vossa Excelência, eu não sei o quê, aquela coisa toda. E ali eles estão usando, mas você percebe que não tem nenhum carinho naquele negócio, eles só estão com medo de falar um palavrão, porque pode dar um problema. Tem um tal de decoro e tal, não sei o quê, e eles fingem ter algum respeito por essas coisas. Mas nós, irmãos, dentro da nossa casa, vamos olhar para a nossa casa, nem sempre a gente consegue manter uma comunicação saudável, mas nós temos um exemplo agora da Bíblia, para a gente poder falar assim, não, eu vou tratar direito. Eu estou com vontade de chamar de burro mesmo, de animal, mas eu não vou fazer isso. A comunicação saudável, ela consegue separar o ato da pessoa do que a pessoa é de fato. Maria fez isso com muita facilidade, né? A gente percebia que ela tinha Jesus aprendeu a dialogar, porque quando o encontraram, ele estava no templo conversando com os doutores, e ele não aprendeu aquilo aos 12 anos, ele aprendeu isso dentro de casa. Porque em casa que as crianças realmente aprendem aquilo que é mais importante. Tem gente que acha que as crianças aprendem as coisas na igreja, aprende a ser gente na escola. Na escola deveria aprender matemática, português e outras matérias afins. Na escola deveria se aprender a respeito de Jesus, de salvação. Mas educação, conversar, respeitar limites, saber a hora que pode levantar, a hora que pode sentar, se deve ou se não deve ir no banheiro, isso tem que aprender em casa. Quando Jesus sai e vai para o templo, e eles encontram ele dialogando com os doutores lá, porque ele já havia aprendido isso dentro de casa, ele não estava aprendendo lá não. Porque havia uma comunicação, sim, saudável dentro da casa de José e de Maria. Dá para perceber isso claramente. Então, se você quer ter uma família abençoada, já comece a praticar isso dentro da sua casa, não espere que outro venha a ensinar aquilo que é obrigação e responsabilidade sua. Estão metendo muito nariz dentro do lugar onde que não é chamado. O Estado tem feito isso direto, o Congresso, o Senado, tem metido o bico aonde que não deve, mas talvez por causa da nossa omissão, por causa da nossa demora em tomar providência e botar limite nas coisas, alguém aparece e fala que vai colocar o limite, que não deveria ser ele para fazer isso. Comunicação saudável é parte de diálogo, treinamento, diálogo dentro e fora de casa. É também, que seria uma comunicação saudável, é algo também que consegue separar a pessoa daquilo que ela fez. Eu acho legal demais a Maria, quando ela fala assim, ela não chama ele de burro, ela chama ele de quê mesmo, meus irmãos? Filho. Ou seja, você me fez raiva, você me deixou ansiosa, você me deu dor de cabeça, você me deu canseira, você me fez ficar te procurando aí o tempo todo, mas você continua sendo filho. Não despromove. Uma comunicação saudável não despromove ninguém, não tira ninguém da postura ou da posição que ela ocupa. A gente precisa aprender isso. Por mais que cause dor, complicação, ansiedade, desconforto, tensão, crise de transição, as pessoas não precisam ser despromovidas. E ela ainda diz mais, filho, por que fizeste isso conosco, comigo e com seu pai? Por que você fez isso? Em outras palavras, Maria está dizendo assim, você continua sendo meu filho e você fez hoje um negócio que não devia. Mas você não faz isso o tempo todo. Você não é sempre assim. É muito diferente de falar, seu burro, toda hora você some, hein? Né? Como é que os casais tratam uns aos outros mesmo? Vou deixar para a rede de casais tratar isso aí, né? Diz que no casamento é mais ou menos assim, quando está namorando, os bichinhos são tudo pequenininhos. Gatinha, catinha, aí depois cresce, né? Aí vira vaca, cavalo, né? E a coisa só piora. Dizem que é assim. Estou achando que é lenda. Mas não deveria ser. Como que eu posso tratar minha esposa, então, quando ela fizer algo que eu julgo, pelo menos, que está me trazendo ansiedade, está me trazendo desconforto? Eu tenho que chamá-la de quê? Glenda. O nome dela é Glenda. GL, tá, gente? Não é Grenda e nem Brenda, tá bom? Glenda. Normalmente chama ela de doce de leite. Eu vou falar, meu doce de leite.
E eu vou falar, você faz sempre isso? Não, por que você fez isso hoje? Eu não gosto que você faz isso. Né? Querer bater papo comigo agora, na hora do jogo do Flamengo, não rola. Agora não. Por que você faz? Por que fizeste isso comigo? Né? Querer discutir a relação agora? Não, agora não. Outra hora, depois. Mas é um momento. Ela não precisa perder o cargo, a função, o respeito que é próprio dela, de minha esposa, de minha companheira, só porque eu fiquei irado numa situação. Uma comunicação saudável exige de mim que eu tome posturas corretas, que eu a trate do jeito que ela é, por aquilo que ela é, e só dê destaque aquilo que ela está fazendo, porque ela não precisa ser taxada como sendo um problema sério, o tempo todo. A gente conhece crianças e adolescentes e adultos que estão prisioneiros de algumas situações, porque eles sempre ouviram isso. Seu burro, você só faz isso, você só faz desse jeito, você não ser assim, ser assado. E num ambiente onde não existe graça, libertação, algo especial de Deus para agir na vida da pessoa, é bem possível que ela fique refém só dessas palavras malditas, mal faladas, de uma comunicação infernal, onde a pessoa é julgada por uma atitude, como se ela sempre fosse aquilo. E aí ela é condicionada a repetir esse mesmo erro, essa mesma porcaria, porque alguém acima dela fala, você sempre faz isso, você sempre é desse jeito. Mas uma comunicação saudável que a gente aprende com a Maria, mãe de Jesus, é: filho, por que fizeste isso conosco? Há uma separação entre a pessoa, que continua tendo o mesmo valor, e a atitude próxima, a atitude recente que ela fez, e não fica desenterrando defunto e falando, você sempre faz isso, você sempre some, porque a gente vive te procurando. Não, por que fizeste isso conosco? Isso é uma comunicação saudável. Isso vai fazer bem para as nossas famílias se a gente copiar. Está na Bíblia, meus irmãos, e a gente pode fazer. Uma última coisa, delimitar os fatos, né? Falar só daquilo que aconteceu. Um dos problemas das discussões, que atrapalha as discussões pararem, é porque a gente começa no assunto e termina no outro. É assim. É ou não é? Começa falando assim, um problema pontual. Tiveram uma questão hoje. Aí, alguém acha que está saindo perdendo nessa conversa. Aí pega e desenterra um defunto. Ou, como dizem os estrangeiros, vai lá no armário e tira um esqueleto que está lá pendurado. E a Maria não faz isso, ela fala, por que fizeste conosco? Você, vamos falar desse assunto aqui. Não tem mais assunto para tratar, vamos tratar desse. Eu creio que dá para a gente aprender e viver melhor como família quando a gente faz esse tipo de coisa. Quando a gente não despromove as pessoas porque elas erraram com a gente, e muito menos fica tratando de assunto que não tem nada a ver. Vamos tratar do assunto que for preciso tratar. E o outro assunto é conversa para outro dia, para outra hora, e quando tiver um espírito diferente. Amém, meus irmãos? O que mais a gente aprende com essa família maravilhosa? Cumplicidade conjugal. Acho que isso é maravilhoso. Tem gente que pergunta para o texto e fala assim, por que Maria está falando e não José? Já pensaram nisso? Por que é a Maria que está falando e não José? Já que a Bíblia é machista, né? Alguns acham que é. Tem gente que fala esse tipo de bobagem, né? Que Deus é machista, que o Deus judaico-cristão é machista, que a mulher é tratada como lixo. Interessante. Então, para começar, para dar no joelho, para já quebrar as pernas de quem tem esse tipo de pensamento, ou caminha para pensar isso, a Bíblia traz um relato onde a Maria fala na frente do José. Então, não existe essa coisa de machismo, feminismo, sexo frágil, não é? Acabou. Está atravessando na frente do José. Maria, será que ela está fazendo isso? Não. Existe aqui um negócio que está muito claro, quando a gente olha para o texto, fica muito notório, que é o quê? Ela fala assim, teu pai e eu estávamos preocupados. Ela fala em nome de José, mas ela não fala acima de José. Ela fala no lugar de José, mas ela não fala
abafando José, diminuindo José. Ou seja, é apenas uma troca de papel momentâneo, que não tem pecado nenhum nisso, não tem crise nenhuma nesse negócio, não tem problema nenhum. Nós brasileiros, que somos aí, como o cantor que foi enterrado essa semana, latino-americano, né? Cantava na sua música, nós temos uma tendência de achar que só os homens que tem que falar, que o homem tem que ser durão, o homem que tem que dar bronca, de forma que se acontecer um negócio assim muito, pá, aqui agora, aí se acontecer um negócio muito esquisito aqui no culto, sei lá, Deus que me livre, é só um exemplo, tá? Se uma caixa dessa cair aqui, e o rapaz aqui que está filmando, der um grito e desmaiar, vão zoar ele. Porque o homem não pode ser mole, não é? O homem não pode ser, o homem tem que ser macho. Tchê, tem que ser um negócio assim. Mas se a Rebeca der um grito todo histérico e cair, rolar para o chão, e a gente tem que jogar água na cara dela, pode, porque ela é menina pode fazer essas coisas. Meus irmãos, estou falando alguma mentira? Não é assim que a gente pensa no geral? O senso comum nosso não é desse jeito? O homem, a mulher pode ter seus pitis, dar seus streamlick, ela pode demonstrar fragilidade. O homem não. O homem tem que ser durão, falar grosso. Tadinho do Anderson Silva, né? Está lascado. Então, por isso que ele briga, para poder mostrar que ele é macho, porque se fosse pela voz, ele estava lascado. Não, o homem tem que ser aquele negócio assim, bruto, macho, tem que ser... E não é verdade, gente. Nós vamos encontrar muitos lares, muitas casas, muitas famílias, onde os papéis são diferentes, onde o homem é mais sensível para poder conversar, e a mãe é mais rígida mesmo. E às vezes é o contrário, às vezes a mãe tem mais capacidade para o diálogo, e o homem, ele não é desvalorizado, nem renegado, nem rebaixado, nem diminuído. Eles estão no mesmo nível. Maria deixa muito claro, teu pai e eu aflitos te procuravam. E ela ainda assume, né? Que a gente estava passando aperto, a gente estava com o coração doendo, a gente estava sentindo uns negócios muito ruins pela sua ausência. Mas ela fala, teu pai e eu. Primeira coisa, comunicação saudável. Quer viver bem também em família, nós precisamos aprender com a família de Jesus essa cumplicidade conjugal. Esposo e esposa não precisam disputar espaço de quem manda mais, de quem fala mais alto, mais grosso, mais estridente, com mais convicção. Dá para dividir as funções. Está na Bíblia, meus irmãos. A gente pode aprender aqui, deve aprender. Né? Olha aí. Logo seus pais ouviram, verso 48, ficaram maravilhados, e sua mãe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai, verso 48, e eu, aflitos estamos à tua procura. Não tem crise nenhuma. Maria fala, José fica na dele, mas ela não fala para sobressair, para mandar, para dizer que José é calça curta, é um fracote, de jeito nenhum. Ela não está diminuindo José, ela apenas está representando os dois, o casal. E se a gente quiser viver bem como família, a gente precisa aprender com a Bíblia essa cumplicidade, essa divisão de funções sem crise, sem ciúme besta a respeito dessas coisas. Qual que é o problema da Maria falar? Nenhum. Qual que é o problema da Maria falar em nome de José? Nenhum. O que precisava era que houvesse conversa, que se conversasse, que houvesse diálogo, tivesse uma comunicação saudável. Quem ia conduzir a conversa, isso não é principal. Amém, meus irmãos? Entendido aí? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Amém? Sim? Sim? Senão começa de novo, zero. Volta de novo, então. Vamos lá, terceira coisa. Espaço para as emoções. Entra um pouco daquilo que a gente estava falando. Quando a Maria fala assim, aflitos, né? Nós te procurávamos, é um indicativo muito interessante de poder compartilhar os sentimentos. Primeiro, de que os sentimentos existem, é um reconhecimento de que eles estão aí. Nós somos seres que temos sentimentos.
Nós ficamos sim ansiosos, nós ficamos sim com pressa, nós ficamos sim tristes, ficamos desconfortáveis em algumas situações, e querer negar isso e não falar isso é suicídio emocional, é caçar jeito de ficar doente aos poucos. Não compartilhar, não falar, não colocar para fora as emoções, claro, dentro de uma comunicação saudável, mas não falar, não compartilhar, não colocar, não externar isso de um jeito saudável, é um passo a mais que eu e você estamos dando para doenças que nós não precisamos ter. Recentemente, os irmãos conhecem um pouco da minha história já? Então, recentemente eu tive que atender uma pessoa muito próxima a mim que foi parar no hospital com problema de coração porque teve um problema com o filho. Só que ele não fala. Toda vez que eu pergunto, como é que está? Não, está tudo bem, estou tranquilo, uma ova. Está triste. Eu estou triste. Ele está triste. A esposa dele está triste. A situação é de tristeza. Não é uma situação legal. O filho está dando problema, está tendo problemas pessoais, está fazendo coisas indevidas, está causando vergonha na família, está trazendo problema para a vida dos outros. É triste, a gente precisa saber conversar isso, ter com quem conversar isso, compartilhar isso, distribuir essa carga emocional com alguém. Eu estou aflita mesmo e eu estava procurando você e eu estava aflita. Maria, não deixa esse negócio guardado no coração, fingindo que não aconteceu nada, para depois ter que ficar se enchendo de remédio por causa da dor que ela ia ter na alma, que ia lhe causar um monte de doença. Não, ela fala. Espaço para as emoções. Nós precisamos conversar. Nós carecemos de conversar. Nós temos necessidade de compartilhar os fantasmas que nos assombram. Todos nós aqui temos. Não tenha vergonha de falar daquilo que te causa medo, daquilo que te causa preocupação. Fale antes que isso te torne ainda mais complicado. Compartilhe. Você pensa bem, Deus é muito bondoso em dar para a gente pessoas que nos acolhem nessas horas e que estão prontas a nos atender. A igreja, por exemplo, essa aqui. Ela paga um sujeito só para ouvir as outras. Vocês sabem quem que é o sujeito, né? Já viram ele aí? Oi, estou aqui, ó, presente. A igreja tem, na função do pastor, todos os presbíteros têm a mesma preocupação com a igreja, mas ela elege ela escolhe para ficar de tempo integral, para que os membros tenham com quem conversar, para que não precisem ficar adoecendo tanto. O problema é que a gente tem uma dificuldade tremenda de expressar as coisas que nós estamos passando. E a gente acha que é forte demais, que a gente vai sozinho, que ninguém precisa saber, que eu mesmo dou conta, que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. É interessante, Jesus arrumou 12 para andar com ele, né? Ele nem precisava de ninguém, mas estava sempre compartilhando com aqueles 12 a respeito da sua vida. Não só os treinando para evangelizar o mundo, para que a mensagem dele se espalhasse e chegasse até aqui, até hoje, mas também compartilhava com ele, falava, minha alma está triste, eu vou tirar um tempo para orar, vigiem comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu estou angustiado, orem comigo. Jesus não tem vergonha de assumir, Maria não tem vergonha de assumir. Agora eu e você queremos ser melhor do que Jesus, queremos ser melhor do que Maria, nós não compartilhamos, não dividimos o fardo uns com os outros, como a Bíblia fala que tem que ser. E depois não sabe por que está precisando de ir tantas vezes num psiquiatra. Não sei por que, eu tenho que ir no psiquiatra. Sabe não? Tem certeza que você não sabe? Nada contra os psiquiatras, nada contra os psicólogos, nada contra o pessoal que trata da alma das pessoas. Eles são ferramenta de Deus para abençoar a vida do ser humano. Mas tem muita gente que não precisava ir lá se obedecesse o mandamento, a orientação, as dicas, as ordens, o modelo que a Bíblia estabelece. Já se curava antes. Eu já vi
Tem um ditado que é esquisito, né? Quando a pessoa quer dar ênfase naquilo que ela vê, ela fala, já vi com esses olhos, como é que é? Que a terra há de comer. Para que a gente fala isso, né? Pois é, mas eu já vi um monte de vezes. Pessoas com quem eu atendi, conversei, e a coisa mais interessante do mundo, eu conversei com elas, por, assim, um período de 1h30, nós ficamos juntos. Ela falou 1h20. Eu fiz uma oração e falei uns 10 minutos. E a pessoa até hoje me agradece. Pastor, muito obrigado, você me ajudou demais. No começo eu ficava em crise com esse negócio, eu falava assim, que eu ajudei como? Eu sou bom calado, né? Acho que eu estou com a boca fechada, eu ajudo mais, né? Mas não, é porque ela precisava apenas desabafar, fazer, é o que ela estava precisando, é fazer igual Maria. É falar, eu estou aflita. Eu estou angustiada. Porque eu estou te procurando tem 3 dias, eu não sabia do seu paradeiro, eu não sabia onde você estava. Eu pensei um monte de coisa passou na minha cabeça. Onde que ele foi parar? Alguém roubou? Alguém matou esse menino? Ele fugiu? Sei lá, passou um monte de coisa. Eu estava aflita, filho. Eu estava aflita. Mas a partir do momento que ela coloca para fora, emoções ganham o espaço devido, a cura vem junto. Ou o caminho para a cura já fica mais sinalizado. Aprenda com Maria a expressar suas emoções. Você está triste? Fala que você está triste. Só vou te dar uma dica, uma só. Fala, mas não precisa falar no Facebook não, tá? Tem gente que vai para o Facebook e fala um monte de coisa. O Facebook não vai te ajudar. Só vai te expor. Quando você estiver na situação de Maria, faz igual ela, fala com a pessoa certa, com quem pode resolver, ou pelo menos ajudar a resolver. Conversar com o outro, com o vizinho, não é solução. Procura a pessoa certa, o momento certo. O Facebook não é muro das lamentações, tá? E você também não é judeu, você também não vai procurar muro de lamentação. Então, não é o lugar. As redes sociais não têm essa capacidade. Tem gente que vai lá e escreve, não sei o quê. Aí depois fica colhendo um monte de fruto desnecessário, bobo, umas briguinhas bestas, umas exposições negativas. Não, procura alguém com quem você possa falar, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou desesperado, eu estou inseguro. Eu estou. Porque isso não é fraqueza, isso não é pecado, isso não é proibido. Pelo contrário, isso é demonstrado como uma situação normal. A mãe de Jesus fez isso. Isso não é pecado e não deve ser deixado de ser repetido por mim e por você. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar? Vamos lá. Como viver em família de forma saudável diante dos imprevistos e medos que surgem? Como? Para a gente memorizar. Primeiro, vamos ler? Comunicação saudável. Vamos conversar. Não se isole, não se intoque. Não entre para dentro de uma cápsula e fale, eu me basto, que você não se basta. Você não é tão bom assim não. Nem eu. Segundo, os pais precisam aprender isso, ou continuar pelo menos desenvolvendo isso. Os filhos testam os pais, pede para um, pede para o outro. Quem é que manda nesse negócio aqui? Ninguém manda, os dois é que tomam conta. Os dois são importantes. Ninguém é maior numa casa. Você pode ter o homem que é líder, que precisa liderar, mas os dois são fundamentais para a existência daquela família. Homem e mulher. E nas casas que não tem o homem ou não tem a mulher, porque é viúvo, por outras situações, aí está faltando um trilho, o trem anda em cima de um trilho só, é mais difícil, mas lembra que é preciso ter uma certa frequência, sequência das coisas. Terceiro, vamos lá? Espaço para as emoções. Se quiser, pode até chorar, tá?
Eu conheci um amigo que ele falava comigo, que ele é muito emotivo, e ele falava, eu quero chorar. Eu quero chorar. Aí eu falava, mas por que você quer chorar por quê? Toda vez que ele ia no culto, ele falava que queria chorar. Eu falei, mas você quer chorar por quê? Não tem nada no culto para você chorar? Ah, não importa, eu quero chorar. Eu gosto de chorar. Para ele se aplicava muito bem aquele dito, não importa quem morreu, eu quero é chorar. Né? Não importa o defunto, o que eu quero é chorar. O fato é, você tem emoções. Cada um de nós tem características. Tem pessoas que são mais emotivas, realmente demonstram isso com mais facilidade. Tem outras que têm dificuldades, mas nem por isso não tem emoções. Tem, mesmo que o rosto não demonstre, o coração funciona e passa por alguma coisa. Você precisa ter espaço. Ache o espaço devido para demonstrar as suas emoções em nome de Jesus. Eu tenho certeza que assim a nossa família vai ser melhor. Eu quero encerrar lendo um negócio que parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas tem demais. A gente fica procurando solução para alguns problemas da nossa vida em lugares muito errados. O que nós mais precisamos está em Cristo Jesus. Vamos ler o que está escrito aí? Essa citação é do Max Lucado. Se nossa maior necessidade... Nossa maior necessidade é perdão. Deus nos enviou um Salvador. A maior necessidade da sua família é Jesus Cristo. A maior necessidade da sua vida é Jesus Cristo. Não adianta você ler todos os livros do fulano, do Beltrano, do Ciclano, que você é apaixonado com ele. Que bom que você gosta de ler. Maravilha. Ah, mas eu gosto de autoajuda. Leia a autoajuda que você quiser. Mas a sua maior necessidade chama-se Jesus Cristo. Você não vai conseguir sanar a necessidade que você tem a não ser em Jesus Cristo. Sua família não vai melhorar porque você fez curso de família, casamento blindado, qualquer coisa desse tipo aí. Você precisa de Jesus, você precisa da palavra dele. Você precisa se render aos pés dele e falar, minha vida te pertence. E aquilo que você falar, eu vou fazer. Não importa o mais estranho que seja, pode ser ridículo para as pessoas. Eu mesmo posso achar isso muito sinistro, muito esquisito, muito estranho, mas eu vou te obedecer, porque a minha necessidade só pode ser resolvida em Cristo Jesus. Porque se fosse em outra área, o Senhor Deus tinha mandado outro tipo de gente para poder resolver. Mas Ele me mandou um Salvador porque eu sou um pecador e preciso dEle. E é o que eu preciso, é o que você, cada um de nós aqui precisamos, é de Jesus. E o que as nossas famílias precisam é olhar para a palavra de Deus e se render e obedecer aquilo que ela diz, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te pedimos que a sua graça nos visite, que a sua palavra seja suficiente para nós. Que ela cumpra em cada coração aqui aquilo que é realmente necessário para cada um de nós. Ajusta, Senhor, nossas famílias, alinha nossas famílias de acordo com a sua palavra. Nós estamos no começo de uma caminhada, quarta, hoje, na próxima quarta vem um outro servo de Deus aqui falar da família também, para nos abençoar, e que nesse período, nesse seminário, nesse tratamento, nessas palestras que nós vamos ouvir, pregações, o Senhor traga cura, conserto, direcionamento, discernimento para a nossa vida particular e para a nossa vida em família. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos aos avisos.